Três sinais de problemas nas plantas. Três sintomas que as plantas apresentam quando está acontecendo algum problema. Para você que não me conhece, meu nome é Jean Silva, eu sou fundador aqui da Plantando Bem. Vou compartilhar com você esses três sinais que a planta dá quando ela está com problema. Sinal número 1 são as folhas amareladas. Existe um momento na fase da vida da planta que é normal ela amarelar alguma folha, que é quando ela já está mais velha. As folhas que são mais velhas de baixo, elas começam a amarelar naturalmente. Então esse é o ciclo de vida da folha. Na floração, é comum que ela apresente também esse amarelamento das folhas de forma natural. Algumas plantas mais que outras, mas é normal. Só que um dos principais problemas também apresenta folha amarelada, que é a falta de nutriente. Quando a planta está com falta de nutriente, principalmente o nitrogênio, ela fica com a folha amarelada. E essa falta de nutrientes, ela pode ser causada pela falta mesmo, né? Quando a planta não tem, que é, por exemplo, quando você tem um solo orgânico que acabou os nutrientes do solo, ou quando você está usando fertilizante em pouca quantidade e aí falta nutriente para a planta, ela apresenta essa falta. Só que esse problema, ele também pode apresentar esse sintoma por outras causas. Por exemplo, quando tem o pH desregulado. O pH desregulado faz com que a planta não consiga absorver corretamente os nutrientes. E aí você coloca o nutriente no solo para a planta, só que ela não consegue absorver ele. E aí o que acontece? Ela apresenta um sintoma de deficiência. Só que ela não está com deficiência porque está faltando o nutriente no solo, mas sim porque ela não está conseguindo absorver aquele nutriente e ela apresenta o sintoma. Mas esse sintoma ele também pode apresentar por causa do bloqueio de nutrientes, que é quando você vai usando fertilizantes de forma constante na planta, o resto de fertilizante vai se acumulando nas raízes. E aí chega uma hora que a planta não consegue absorver mais nutrientes por causa daquele fertilizante que está acumulado ali nas raízes. E aí, como ela não consegue absorver o nutriente, ela apresenta o sintoma de falta de nutriente. Mas mais uma vez, não é porque está faltando, porque ela não está conseguindo absorver. Então, quando a sua planta está apresentando folhas amarelas e é um sintoma da falta de nutriente, a primeira coisa que você precisa fazer é verificar se não pode ser um bloqueio de nutrientes e se não é pH desregulado. Depois que resolveu isso, é que você vai aumentar a quantidade de nutrientes se for necessário. Um próximo problema que a planta apresenta são as bordas da folha queimada. É um problema que é mais comum apresentar na fase de floração, e a borda da folha queimada, quando ela queima de uma forma que fica marrom e que não é só a pontinha, quando ela queima realmente as bordas das folhas, isso pode ser um sinal de deficiência de nutrientes, mais especificamente do nutriente potássio. Ele pode fazer com que a planta fique com as bordinhas da folha queimada. Só que se tiver também excesso de luz, a borda da folha também pode ficar queimada. E em caso de excesso de luz, a folha enrola para dentro, ela começa a ficar assim para cima. Lembrando que a deficiência de potássio ela também pode ser causada por bloqueio de nutrientes e pH desregulado, então tem que verificar essas coisas. Mas a solução é a mesma solução da deficiência de nutrientes que causa a folha amarela, que é verificar se não é o pH desregulado, bloqueio de nutrientes, e aí depois aumenta o nutriente. O terceiro sinal que a sua planta pode apresentar é o esticamento. Ela pode ficar esticada e com as folhas esticadas e compridas, e aí depois elas podem começar a tombar para baixo de tanto que elas estão esticadas, mas também esticando o caule. É o que a gente chama de estiolamento, que é quando a planta está esticando, e ela está esticando em busca de luz, ela está esticando para ficar mais perto da luz, conseguir captar mais energia luminosa e não ficar com esse esticamento, que é um sintoma da falta de luz. Então, se a sua planta está esticando muito, ficando com um caule muito fino e comprido, as folhas também estão esticando muito, ficando muito compridas, esse é um sinal de falta de luz. Para resolver isso, você precisa ou dar uma luz mais potente para sua planta, ou aproximar um pouco a luz. Você já tem uma luz um pouco mais potente, você aproxima ela. E se você estiver plantando outdoor, a luz do sol, você tem que deixar ela
mais horas na luz do sol, pegando a luz do sol diretamente na folha da planta. E se você não quer passar por esses problemas, quer começar a plantar ou já está plantando e quer ter colheitas de flores lindas e resinadas, 40 gramas por mês ou até mais, participa do evento gratuito que eu estou fazendo, a Imersão Plantando Bem, onde você pode aprender como começar a plantar com segurança. É só acessar o link aqui na descrição, eu vejo você lá.